A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma palavra de confronto, né? Vamos aprender de Jesus, porque nós acabamos de ver aí Mateus 5, versículo 46 e 47, no qual Jesus ele diz assim, ó: se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que galardão há nisso? Qual a diferença? Pois até os publicanos fazem isso. Eles também só falam com quem falam com eles. Só cumprimenta, só conversa com quem conversa com eles. Se vocês fizerem dessa forma, vocês estão sendo como os publicanos. Jesus ele vai dizer isso porque os publicanos, na época dele, eram considerados os piores da sociedade, traidores da pátria, os pecadores mais horrendos. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, para aqueles que querem me seguir, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, tem que ser diferente. Já que vocês acham os publicanos os piores por serem traidores da pátria, por trabalharem para o Império Romano, eles conseguem fazer o que vocês acham normal. Vocês acham que é o suficiente convidar para a casa de vocês, ou convidar para a festa de vocês, ou para o grupo de vocês, somente aqueles que convidam vocês, que tratam bem vocês, que conversam com vocês. Mas aqueles que não conversam com vocês, ou que vocês não se identificam, vocês não querem convidar. Na época de Jesus, não tinha uma expressão muito corriqueira, muito falada. E aí, panelinha dentro da igreja é um problema? É um problema. Isso não acontece só dentro da igreja, acontece em outros ambientes. Mas acontecer em outros ambientes, local de trabalho, curso, escola, acontece porque pessoas que estão nesses ambientes obrigatoriamente não são cristãos, não conhecem a palavra de Deus. Então muitos vão fazer isso mesmo. Muitos vão se comportar dessa forma mesmo. Mas acontecer dentro da igreja é um problema preocupante. É um problema que precisa de ser tratado. É uma lepra. Não adianta dizer que isso não preocupa, que isso não incomoda e que nós não devemos nos importar com isso, que devemos nos importar sim. Panelinha acontecer dentro da igreja não deveria ser visto como normal, como comum, não pode ser aceito. Quando Jesus questiona que nós não devemos amar só aqueles que nos amam, ele não está dizendo que vai ser fácil, ele não está dizendo que vai ser agradável, que vai ser algo que vai trazer uma boa sensação. Ele está dizendo que o amor transferido, compartilhado com quem te ama é muito fácil. É algo recíproco. O desafio que Jesus propõe para aquele que quer viver no reino, pregar o evangelho, é amar até aqueles que não são fáceis de amar. É conviver até com aqueles que não são fáceis de conviver. E falar dessa palavra dói, confronta. É um tapa de luva, é uma lapada nas costas. Porque não é fácil conviver com pessoas difíceis, temperamentos difíceis, pensamentos diferentes. Não é fácil. Conviver com pessoas que muitas vezes não vigia no que fala sem pensar, muitas vezes não enxerga o próprio defeito, só enxerga o defeito dos outros, não é fácil. Mas a lógica do mundo é você conviver somente com aquelas pessoas que se identificam com você, que você se identifica com elas. Porém, quando nós confessamos Jesus e Jesus nos aceita, somos tratados como filhos, ele nos ensina que nós não vamos viver mais na lógica do mundo, mas na lógica do reino.
Não, Alisson, então você está dizendo para mim que eu sou obrigado a viver com fofoqueiro? Eu sou obrigado a viver com invejoso? Eu sou obrigado a viver com pessoas insuportáveis? Quer dizer, então, que eu vou ter que levar para minha casa e dar acesso à minha vida, pessoas que eu não me identifico, pessoas que já têm uma má fama, pessoas que já não são bem vistas, pessoas que não são confiáveis. Geralmente são esses questionamentos, ou essas são as justificativas, que nós, não vou falar muitos, eu vou falar nós, temos na ponta da língua para dizer: não quero fulano na minha vida, não quero andar com fulano. Mas o engraçado é que nós ficamos tão emocionados, tão admirados, a nossa fé até aumenta quando lemos a história de Jesus passando debaixo da figueira brava, chamando Zaqueu e dizendo que vai entrar na casa dele. Nossa, é muito lindo, né? Ou então é muito lindo ver Jesus virando para os acusadores da mulher adúltera e dizendo: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas em quantos momentos da nossa caminhada cristã a gente se identificou com aqueles homens que estavam com a pedra na mão para apedrejar a adúltera? Em quantos momentos nós fizemos isso? Paramos para pensar: poxa, eu estou agindo igual aqueles acusadores. Estou pegando fulano de tal, levando para a roda e dizendo: merece ser apedrejado. E não, esse assunto não deve ser ignorado. Nós não devemos fugir dele. Nós não devemos fechar os olhos para ele ou deixar de falar sobre esse assunto. É impossível olhar para os discípulos de Jesus e para Jesus e não pensar que Jesus sabia quem era Judas. Pois Jesus, quando chamou Natanael, já tinha visto ele debaixo da figueira. Jesus, quando ele curou o paralítico que foi carregado por 4 homens, e os homens desceram aquele paralítico pelo teto, abriram um buraco no teto, Jesus perdoa os pecados daquele homem, e os fariseus pensam em seus corações quem era Jesus para perdoar pecados, e Jesus sabia. Da mesma forma, quando os fariseus questionam os discípulos por que Jesus está sentado junto com os publicanos e pecadores, e Jesus responde porque conhecia os seus pensamentos. Então Jesus conhecia os pensamentos de Judas e sabia muito bem que Judas era o traidor. Mas em momento nenhum, Jesus expulsa Judas do seu meio, do seu círculo. Acredito eu que Jesus não expulsa Judas porque até o último momento ele esperava que Judas mudasse de opinião. Não acredito que Judas estava predestinado, que não havia salvação para Judas. Não acredito isso. Eu não acredito que a traição de Judas era imperdoável, já que Jesus ele deixa bem claro que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E em momento nenhum Judas duvida que Jesus é o Filho de Deus. Em momento nenhum Judas duvida que Jesus tem poder. Acredito que Judas traz Jesus e entrega Jesus por ter se frustrado. Ele pensava, assim como a maioria dos judeus, que o Messias viria para libertar o povo da escravidão do Império Romano. Eles acreditavam que o Messias seria como Davi, que unificou todas as tribos de Israel e cresceu e não era governado nem dominado pelos inimigos, mas governava e estava sempre no controle da situação. Então o entendimento de Judas a respeito do ministério e do propósito de Jesus é que foi divergente, ele não compreendeu qual era o propósito de Cristo. Então, antes de apontar o dedo para qualquer pessoa que assistir esses vídeos, esses stories, eu vou falar de mim. Ao invés de, por ficar chateado, frustrado, incomodado, com grupos ou panelinhas que não me incluem e formar o meu grupo e ficar em busca de pessoas que concordam comigo, que me admiram, né, que eu me identifico, e em vez de formar um outro grupo, uma outra panelinha, eu não vou formar, eu vou agir diferente. Porque ao invés
de eu apontar o defeito dos outros e querer justificar os meus defeitos, dizendo que eu só ajo assim, porque fulano age assim, eu vou agir diferente. Porque esse é o sentimento de Cristo, esse é o comportamento que Cristo ensina para os seus discípulos. É isso que deixou escrito como mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Admirar, falar, se emocionar que o sacrifício de Jesus, que o comportamento, que o amor de Jesus foi sacrificial, é muito bonito. Derramar lágrimas e ver como Jesus nos amou, mesmo nós não merecendo, é muito bonito. A questão é que não basta apenas falar, não basta apenas pregar. Temos que viver. E quando eu falo viver, eu não falo viver só de aparência. Que na frente eu te amo, que na frente eu, ou às vezes no público, ou ali onde está todo mundo vendo, tá tudo bem. Mas aí, nas suas costas, eu desço a língua. Aí, quando você não está presente, eu difamo você. Aí, quando você não está no meu grupo, quando você não está no mesmo propósito que eu, então eu saio fazendo uma sua caveira por aí. Não, isso não é amor. Mas você está dizendo que nós temos que ser perfeitos. Ninguém vai conseguir ser perfeito neste corpo corruptível. Mas nós temos obrigação de corrigir os nossos comportamentos todos os dias.